Perfeito. É isso, pessoal. Olha só, celebramos aqui o 11º episódio do AL Pod. Eu quero lembrar você que o nosso canal, ele tem o viés de trazer tudo sobre o empreendedorismo, oportunidades tributárias, contábeis, fiscais. Hoje nós vamos falar um pouco do aspecto trabalhista e suas nuances, tá? Antes de apresentar o meu convidado, eu quero lembrar você que no episódio passado a gente falou. Estivemos aqui com um especialista em seguro de vida e para você que entende que isso é um custo, eu devo lembrar você lá todos os aspectos de oportunidade tributária, tivemos case de sucesso, toda a questão de planejamento sucessório, a questão de resgate, enfim, tudo que você precisa saber sobre seguro de vida está aqui no episódio anterior, então você que é empresário, tenha cuidado e entenda que isso não é um custo, isso é um investimento, pelo menos aqui, ao meu ver, na aula aqui no episódio anterior que nós tivemos, tá bom? Eu quero pedir para você aí, o canal tem crescido exponencialmente, não deixa de dar o seu like, ativa o sininho aí, compartilhe, você que tem dúvidas acerca do conteúdo de hoje, escreve para nós aqui sua dúvida, porque nós estaremos aqui com a especialista, aliás, a melhor que eu conheço. Eu quero trazer aqui para o palco a doutora Kátia Binotti. Kátia, eu quero te agradecer aí pela sua disponibilidade. Eu sempre falo que o nosso maior ativo hoje em dia é o nosso tempo, né? Então, casar as agendas e você prontamente aceitou esse convite aqui para compartilhar aqui um conteúdo de valor. Eu quero agradecer a sua estadia aqui. Antes de mais nada, aqui eu quero te entregar um mimo aqui do nosso RH, do escritório, tá? É simbólico, mas é com muito carinho. Então receba aqui o nosso mimo. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Que isso, Cleiton. Eu que agradeço, uma honra participar com vocês, um projeto tão bacana e que está um sucesso, né? Então, eu que agradeço e obrigada pelo presente. Também vou analisar, assim, já, porque, assim, é um carinho diante de vocês. Adoro. Muito obrigado. Uma vela linda. Vai ficar na minha mesa lá. Boa. Até pra gente lembrar aqui da nossa parceria. Obrigada. Perfeito, Kátia. Mais uma vez, muito bem-vinda. E olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre compliance trabalhista como estratégia de negócios, né? Para você aí que fica na burocracia, na parte ali operacional, envolvendo essas questões trabalhistas, hoje a gente vai trazer vários insights e oportunidades e também cases de sucesso. Apresentando a doutora Kátia, que ela tem uma sólida trajetória iniciada lá em 2005, sócia fundadora do escritório Binotti Sulay Advogados, com atuação estratégica sempre, né? A gente já gravou conteúdo juntos lá no escritório, em direito do trabalho, empresarial, relações trabalhistas e sindicais, compliance trabalhista, que é o viés da nossa conversa, felicidade e bem-estar no trabalho. Construiu sua experiência em renomadas bancas como Emerenciano e Baggio e Associados, Gouveia Vieira Advogados e Pipec, Penteado, Pais Manso Advogados, bem como no departamento jurídico de grandes empresas. Aqui eu vou destacar a TOTUS, né? Deve ter sido uma baita escola. Com certeza. Com certeza. Consolidando visão prática e estratégica às demandas corporativas. Especialista em direito individual e coletivo pela PUC. Pós-graduado em compliance trabalhista, direito digital LGPD pela Unifia. Caramba, que vasta trajetória e biografia. É também implementadora, aí sim, certificada da NR1, a gente vai falar sobre isso está em vigor, está tendo muita procura, muitas demandas aqui, a nossa parceria tende a se solidificar pela Unifast em 2026, integrando gestão de risco, saúde ocupacional e conformidade normativa. E é membro aí da Comissão Especial do Direito Sindical da OAB. Mais uma vez, doutora, o palco é seu, muito bem-vinda, gratidão mais uma vez e esteja aqui como uma forma de bate-papo, tá? E espero aí contribuir aí com os nossos espectadores. Mais uma vez, gratidão. Imagina, Cleiton, não tem que me agradecer. Uma honra estar aqui e poder falar, inclusive, alertar as pessoas sobre a importância
da prevenção. Perfeito, perfeito. Começo abrindo com isso, né? Perfeito, isso é importante, nós vamos discorrer bastante sobre isso. Legal. Doutor, o trabalhista, ele deixou ou deveria de estar no âmbito operacional dentro das empresas? Eu acho que isso aqui é a porta de abertura da nossa conversa e eu acho que é a pergunta cerne do nosso bate-papo, né? O trabalhista, na verdade, é a parte estratégica da empresa. Ela, sem a visão trabalhista e sem a visão, quando falo trabalhista, a visão preventiva, a empresa só tem a perder. Tá né? bom. E tem muitos cases. Então, parte trabalhista não é documental, não é de contabilidade, nós somos parceiros, né? Ela é realmente, é necessário essa integração, mas ela é sim realmente a parte mais estratégica, eu diria, a partir do nascimento de uma empresa e pela sua perenidade ao longo do tempo. Perfeito. E aí, por exemplo, e pela sua experiência, a gente até tem cases e leads em comum aqui, nós temos clientes Sim. na nossa carteira que são que nós atendemos aí. E o que você enxerga, doutora, que ainda tem empresas que tratam as relações trabalhistas como uma extensão do departamento pessoal? E se sim, e eu sei que isso existe, né, doutora? Você entende que há um risco nesse processo? Sim, existem muitas empresas que tratam dessa forma, principalmente as pequenas, que acreditam o quê? Que a contabilidade vai fazer o papel do trabalhista, principalmente no preventivo. Tá. E aí que está um erro, como nós dissemos, a contabilidade, como você bem sabe, sendo proprietário de uma empresa de contabilidade, ela tem o braço, tem a parte contábil e tem o braço de departamento pessoal internalizado. Então, Exato. assim como no seu caso, até em clientes em comuns, você faz a parte, seu escritório faz a parte de departamento pessoal. Essa é a parte documental, é parte de folha, a parte de ponto, até mesmo de alguma auditoria, é um braço. Uhum. Agora, a parte estratégica, a parte consultiva, essa tem que ficar adstrita ao advogado preventivo, ao advogado de compliance. Por quê? Porque o advogado, assim, e eu vejo muito isso no dia a dia, viu, Cleiton? Porque uma empresa nasce, ainda que ela tenha um colaborador, ela tem a obrigação de ter uma contabilidade. Claro. Agora, ela vê a contratação de um escritório trabalhista como um custo. Então, ela quer delegar as dúvidas trabalhistas, que são inúmeras, para a contabilidade. Aí a contabilidade fica, às vezes, até mesmo naquela saia justa. Olha, não é nosso, é uma demanda trabalhista, essa orientação. Ah, não, mas eu não tenho, ainda não consigo investir, né, num escritório de prevenção. O que as empresas precisam entender é que isso é investimento. Exato. Né? E aí, doutora, eu acho que você matou a charada aqui. Do nosso lado aqui, enquanto contadores, que temos uma carteira de clientes e alguns desses players com vários colaboradores, eles tentam estender a responsabilidade do departamento pessoal para o aspecto jurídico trabalhista. E isso é uma celeuma para nós lá internamente. Por quê? A gente não quer o desconforto de falar eu não te atendo. No caso da LP, lá a gente tem duas especialistas, inclusive pós-graduadas em questões trabalhistas, mas não são advogadas. É uma extensão, é uma especialidade. E eu sempre oriento para quê? Olha, o nosso ponto de vista é esse, para não deixar sem resposta. Porém, entretanto, no entanto, eu acho que cabe um parecer aqui para saber se a jurisprudência está tratando dessa forma ou outra, até para não expor o cliente ao risco, né, doutor? Então, por isso que a gente fala, olha, a especialista está aqui, é importante que você a consulte para você tomar a melhor decisão, né, doutora? Sim, exatamente, porque analisar e fazer parecer e analisar realmente a parte estratégica trabalhista para empresas não é simplesmente abrir a CLT e eu ler a CLT e dizer o que está na CLT. Olha, posso pedir para o empregado fazer mais que 2 horas extras por dia todos os dias? Se você abrir a CLT, vai estar escrito que não. Agora, qual é o ponto? O que determina aí na Justiça do Trabalho é a jurisprudência, são os julgados dos tribunais. Então, assim, no mesmo tema, cada tribunal de um estado julga de uma forma. Olha aí. Então, aí a gente já tem, assim,
Tribunal do Rio Grande do Sul tem um determinado viés. O do tribunal, por exemplo, em São Paulo, nós temos, é o único estado de São Paulo que nós temos, do Brasil, que nós temos 2 tribunais trabalhistas. Em Campinas, que é o TRT da 15ª, e em São Paulo, que é da 12ª. Eles têm entendimentos diferentes. A tendência do Tribunal de São Paulo é um pouco mais corporativa e para entender mesmo a posição moderna das empresas, né? E o de Campinas, ele é um pouco mais paternalista, mais ideológica, ou seja, atende mais ao empregado. Esse é um ponto. Então, é muito, e fora isso, né, para fechar, além dos tribunais, tem a questão da jurisprudência do TST, porque um determinado tema que se discute muito na justiça, ele vai acabar parando no TST. E é o TST que traz, através dos julgados e das súmulas, até vários temas ali que são julgados da mesma forma pelo TST, ele já vira uma súmula que é praticamente uma lei. Não é lei, claro, mas norteiam os outros, exatamente, os outros tribunais eles vão acabar seguindo. Então, isso é muito específico do advogado e mais, o do advogado trabalhista, que esteja ali diariamente vivenciando isso. E tem mais um ponto em relação à sua fala, né, Cleiton? Você precificou um contrato para o seu cliente para fazer o departamento pessoal. Exato. Rotina. Você não precificou para fazer um parecer trabalhista, para fazer o consultivo trabalhista. E aí também é desproporcional o contrato, né? Você acabar atendendo, ainda que você tenha uma advogada trabalhista contratada e eventualmente ela faça o DP, que existem, né? Exato. Então, para você empresário aí, fica a dica, né? A contabilidade não pode tomar esse tipo de decisão, tá? Por uma questão de responsabilidade técnica, civil, entre outras, os riscos inerentes dessas decisões. E o melhor dos mundos é você ter ali uma assessoria contábil, obviamente, que já é por obrigação, né, a partir da abertura do CNPJ, mas você tem um especialista olhando para as questões trabalhistas e principalmente trabalhar no modelo preventivo. Agora, doutora, falando em prevenção, voltando um pouquinho aqui, esse é o melhor dos mundos, eu sei que esse é o viés do seu trabalho, mas a grande questão aqui é que nós temos um figurão aí no meio chamado governo, que ele também não facilita essa relação, né, pacífica entre o próprio advogado e a própria contabilidade. Porque nesse meio tempo, por exemplo, nós tivemos recentemente algo em torno de 2023, a obrigação de que as rescisões, as verbas que são pagas com as suas respectivas incidências, elas devem estar lançadas lá no tal do E-Social, que é uma obrigação. Então, assim, ao seu ver, assim, como que a gente consegue mobilizar, considerando essa burocracia, uma relação harmoniosa entre você prestar o preventivo, você prestar o compliance para o seu cliente, versus a contabilidade, que também é um braço disso tudo, né? Tem alguma mágica aqui? Não é mágica alguma, Cleiton. O que eu falo para todos os clientes novos que chegam no escritório? Eu quero o contato do teu contador, da tua contabilidade, porque nós temos uma parceria. Exato. E flui muito bem, e nós temos também, já tivemos no passado, inclusive outros clientes em comum, isso flui. Por quê? Porque eu vou fazer a parte jurídica, o meu escritório vai fazer a parte jurídica, a parte de compliance, ou até mesmo de contencioso, quando chega as ações, mas é muito importante esse trabalho nosso com a contabilidade em parceria. Exato. Até porque, se eventualmente a empresa recebe uma reclamação trabalhista, quem vai me dar todo o suporte de documentação, de subsidiar a defesa para este cliente é a contabilidade. E é uma equipe multidisciplinar. Exato. Atendendo um bem comum, que é atendendo da melhor forma ali o cliente. Exato, né? Exato. E doutora, agora virando um pouquinho para a área do compliance, há uma relação de crescimento da companhia versus o compliance trabalhista? 100%. 100%? 100%, porque a empresa que está em conformidade legal, ela vai reduzir ao máximo, e até mesmo não receber reclamações trabalhistas, porque ela está em conformidade legal, com as políticas internas, com todos os pilares ali do compliance implementados, ela vai se destacar no mercado pelo seu diferencial, com boa reputação, fiscalização, e isso vai reduzir o quê? O custo da empresa, porque a empresa recebe fiscalização, recebe uma reclamação trabalhista que pode
em determinados casos, até mesmo combinar no fechamento da empresa, e eu já vi isso acontecer. Uau, uma ação trabalhista pequena, pode com comprometer. certeza. Exato. Agora, os empresários, eu não vou falar de outros países, mas eu vejo na prática isso. Então, o empresário brasileiro, a gente tem uma dificuldade, até talvez por cultura, não vou dizer que é a regra, aliás, a exceção, mas a regra geral, pelo menos da nossa carteira, não são todos que enxergam essa prevenção como uma forma ele sempre pensa no custo, né, e não no investimento. Ao seu ver, como que se muda um panorama como esse aqui, já que é cultural tudo a gente enxergar como custo? Eu costumo trabalhar com dados, né, Cleito? Quando você demonstra para o empresário os dados, ou seja, a economia que ele vai ter ao longo do tempo, estando em conformidade, e o risco de autuações e de reclamações trabalhistas em caso de não conformidade, porque o risco fica ali oculto. Tá bom. A empresa que não tem compliance. É uma bomba relógio que vai crescendo, que vai ali. Quando ela estoura, às vezes a empresa pode ficar 20 anos sem ter uma reclamação trabalhista, por exemplo. Mas geralmente chega justo naquele problema, naquela fase que a empresa está passando por mais dificuldade. Estou aqui com queda de vendas, enfim, chega uma reclamação trabalhista astronômica. E aí? Ao passo que não tem como, né? A empresa, se ela estiver toda errada, ela vai acabar sendo condenada. Exato. Ao passo que se ela tivesse investido no compliance, que o custo é nem 10% talvez do que ela teria que pagar numa reclamação trabalhista, isso são números que eu vejo no dia a dia, ela estaria ali em conformidade e essa reclamação trabalhista talvez nem aconteceria, porque ela está correta. Porque eu imagino que é feito um diagnóstico, mas aí depois a gente deixa um pouquinho para adiante para a gente falar de onde nasce essa análise, esse levantamento. Eu quero agora direcionar nossa conversa, doutora, para uma nova legislação denominada NR1, né, que trata ali das questões psicossociais, não sei se eu posso chamar assim, mas eu imagino que é porque o governo ele está gargalado com relação a tantos afastamentos, pagamentos, entre outras coisas, está sobrecarregado. Sim. E o governo ele criou esse mecanismo aqui para direcionar um pouco dessa responsabilidade ou minimizar isso para o empresário. Fala para nós o que é a NR1, doutor, e quais as preocupações, multas inerentes aí, porque toda a normativa vem acompanhada ali de uma respectiva responsabilidade e não diferente de todas as regras tributárias, tem as suas penalidades, né, doutora? Sim, com certeza. E perfeita a sua colocação, Cleiton, porque é exatamente isso. Por que que, assim, só, entre aspas, né, trazendo aqui, o que é a NR1? A NR1, na verdade, é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, e ela existe desde 1940, me fugiu a data exatamente agora, mas ela tem mais aí de 40 anos, tá? No mínimo. E o que a NR1, ela previa? Que as empresas todas, elas identificassem os riscos do trabalho, riscos ambientais, os riscos do ambiente do trabalho, riscos físicos, químicos, biológicos, físicos. A partir de tantos afastamentos e tantos adoecimentos, assim como você bem colocou aqui nos últimos anos, o governo entendeu por atualizar a SNR e trazer com que as empresas sejam obrigadas a avaliar também os riscos psicossociais no ambiente de trabalho e previna e de que alguma forma ela mapeie esses riscos e elimine esses riscos. Ok. Tá? Uhum. E isso veio com a atualização em agosto de 2025, com a atualização aí que o pessoal está falando, Saiu a nova forno, NR1, né? Na verdade, não é nova NR1, é a atualização da NR1 que agora passa a obrigar as empresas a medir, mapear e implementar ações para mitigar esses riscos psicossociais. E digo, Cleiton, algo que está tendo muita confusão entre os empresários. Os riscos a serem medidos, os riscos psicossociais, são relativos ao ambiente de trabalho, não são relacionados ao colaborador. Ou seja,
Não vai ser avaliado se um colaborador tem ansiedade. Mas ele tem já uma ansiedade ou ele tem uma depressão porque ele tem um problema pessoal. O empresário não precisa se preocupar com isso, porque não é isso que é avaliado. É avaliado realmente o ambiente, a empresa. Ou seja, o colaborador, ele entra na empresa com a sua saúde psicossocial, sua saúde mental, traduzindo aqui o psicossocial, até para a gente ficar uma fala um pouco mais fluida. Ele entra com a saúde mental equilibrada. Ele precisa sair da empresa depois de 5 anos, por exemplo, da mesma forma com que ele entrou. Entendi. Se ele adoece mentalmente, então, por conta do trabalho, aí a empresa sim é responsabilizada. Interessantíssimo. Né? Ou seja, até para o próprio empresário é interessante. Claro. Ele cuidar do próprio ambiente. É muito interessante para o próprio empresário. Aliás, é obrigatório, eu diria, né? Exatamente. Porque o risco é ele que está assumindo, né? Sim, exatamente. E aí, doutora, a gente está falando aqui que, então, vocês faz uma avaliação, e aí eu fico com uma dúvida aqui no caso. A doutora é advogada, não é psicóloga, né? E você precisa fazer uma avaliação ali para saber as questões, como a doutora citou, emocionais, se há alguma coisa, a necessidade de melhoria até nesse ambiente de trabalho. Esse trabalho é feito a 4 mãos, eu imagino, é isso? A doutora deve trabalhar com parceiro estratégico, psicólogo? Excelente ponto, Cleiton. Como que funciona? O compliance trabalhista, na verdade, nós já atuamos dentro do compliance com essa prevenção de riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho, tá? Isso para o profissional de compliance trabalhista não é novidade, porque nós já analisávamos clima, nós já medíamos o estresse no ambiente de trabalho, nós já implementamos canal de denúncias, e a nova NR, essa atualização, ela trouxe toda essa obrigatoriedade e, inclusive, a obrigatoriedade de a empresa que tem CIPA implementar um canal de denúncias. Agora, todas as empresas, por mais que não tenha obrigatoriedade de ter CIPA, ou seja, tem menos colaboradores, se ela tiver um canal, nós não precisamos chamar de canal de denúncias especificamente, as empresas nem gostam desse nome porque é pesado, é importante que ela tenha esse canal. Tá? E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta em relação, mas por que uma advogada trabalhista ou de compliance vai implementar uma NR1? Na verdade, sim, é um trabalho com uma equipe multidisciplinar. Tá? Agora, o que a NR trouxe? Que o profissional que vai implementar e vai fazer toda essa atualização da NR na empresa não precisa ser especificamente um psicólogo, não precisa ser um engenheiro de segurança do trabalho. Então, por este motivo, nós entendemos, e aí, como você disse na minha biografia, eu sou estudiosa desse tema e fiz formação, estou fazendo formação, inclusive internacional, sobre felicidade no trabalho, justamente para essa equipe, para a gente conseguir oferecer o melhor para a empresa. Ou seja, quem vai fazer o PGR é o SESMIT da empresa interno ou um engenheiro, uma clínica de medicina e segurança do trabalho que atenda a empresa. Quem vai fazer o GRO? Com suporte com o meu suporte do compliance. Então, com o compliance eu tenho uma visão 360 de tudo. No primeiro momento, nós aplicamos um mapeamento com uma ferramenta que ela não é exclusiva de psicólogo, ela é uma ferramenta validada porque ela está de acordo justamente com o que pede a nova NR1. Tá? Então, primeiro é o mapeamento. A partir do mapeamento na empresa, tem outros passos, não é só o resultado deste mapeamento. São analisados sinistralidade de plano de saúde, porque as empresas estão tendo uma grande sinistralidade com consultas psiquiátricas, com psicólogos. Então, a gente faz essa análise para fazer um relatório final, a gente faz a análise até num passivo, se é uma empresa maior que tem ali um passivo grande, tem reclamação trabalhista com condenação por doença psicossocial, por burnout. Além disso, o número de afastamento. Empresa grande também tem ali um número considerável de afastamento previdenciário por conta de saúde mental. Com tudo isso, nós fazemos uma avaliação. Eu tenho na minha equipe também psicólogos organizacionais, que são psicólogos especialistas em saúde mental dentro das empresas.
e eu assino esse relatório, e aí junto com o SESMIT, nós fazemos o PGR, elaboramos o GRO, a partir daí, elaboramos o plano de ação para a empresa mitigar. Por quê? A norma fala, inclusive, Cleiton, para você ter uma ideia, que essa avaliação, que não é determinado, o Ministério do Trabalho ele não determina qual ferramenta precisa ser utilizada. Ok. Mas tem que ser uma ferramenta que mapeie e traga o grau de risco de cada setor. Então, essa avaliação ela é feita por setor dentro da empresa. Imaginamos uma empresa de varejo grande, talvez no setor de vendas tenha um risco psicossocial muito grande, ou digamos alto, ali no mapa de calor, e em outros departamentos o risco é mínimo. Então, os planos de ação eles vão ser implementados a partir do que vem nesse mapa de calor. E esse mapa de calor, a análise de riscos, ela sempre existiu, como eu disse no início, aqui dentro do compliance. Uhum. Né? Então, sim, esse trabalho ele é todo realizado com uma equipe multidisciplinar. Uau, que aula que eu acho que agora ficou claro, porque eu já vi empresários achando que só o mapeamento por si só ele basta. Não, você vai justamente identificar ali, de repente, por setor, dentro da mesma companhia, o mapa de calor, acho que eu gostei muito dessa, porque aí você vê onde está mais crítico, onde para tentar trazer aqui um senso de unidade, ou seja, vou trazer aqui para uma analogia um atendimento. Eu tenho um ótimo atendimento no departamento X, eu vejo o cliente elogiando. No departamento Y, o meu atendimento já não é da mesma forma que o atendimento no departamento A. E aí eu tenho que trazer isso para um atendimento, não é o A ou B, né? Uniforme. Padrão E aí, Disney, né? E aí tudo nasce do diagnóstico. E o mais importante, acho que também você já respondeu aqui, doutora, que não é só entregar o diagnóstico. É você implementar o plano de melhorias, o plano de ação, não é isso? Entregar o diagnóstico não quer dizer nada. Você dá a bomba entrega a bomba na mão da empresa e fala, agora, e aí, o que eu faço com isso? Né? Então, assim, o plano de ação, o diagnóstico, ele é extremamente importante, porque realmente tem que ser realizado por pessoa que entenda a nova exigência da norma, e que seja uma avaliação de acordo com a necessidade da norma, para que seja fidedigno. Num segundo momento, tem todo esse estudo que eu te falei para compor o diagnóstico. Não é só uma ferramenta. E, além disso, o principal é implementar os planos de ação. Porque sem planos de ação, a empresa fica aí na mão. E tem um ponto, só fazer uma observação para você, Cleiton. Olha só. A partir do momento que nós fazemos aí esse diagnóstico e conseguimos identificar os riscos de uma determinada empresa, esses riscos, eles vão compor o GRO, que, como eu te falei, é feito com uma equipe disciplinar que é o SESMIT, que é talvez um ergonomista da empresa, e isso vai para o PGR. Tá. Então, aí, o que os empresários têm perguntado? Mas eu vou colocar no meu PGR que eu tenho assédio em determinado departamento, e esse é o grande receio das empresas em fazer o mapeamento. O ponto isso precisa ser desmistificado. Sim, precisa colocar, porque se foi identificado que tem assédio num determinado departamento, isso vai constar do PGR. Agora, qual é o ponto aqui? Se você não fizer nada, você vai ser autuado, vai ser fiscalizado, e além do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho ele fiscaliza, ele autua, mas às vezes as empresas preferem pagar a multa e continuar errada. Exato. Aí o que acontece? O Ministério do Trabalho pode avisar o Ministério Público do Trabalho. E aí a coisa para outra esfera, agrava, né? O Ministério Público do Trabalho, enfim, faz TAC, combina, resumindo, até no fechamento da empresa, caso ela não se adeque. Tá? O Ministério Público do Trabalho tem essa força. E aí, assim, olha, tenho aqui no departamento X de uma empresa que tem assédio moral. O que nós vamos fazer? Isso está no PGR. Nós vamos implementar planos de ação para que nós consigamos extinguir esse assédio moral. Então, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, nós aplicamos de novo. Isso vai depender de cada empresa, de cada cronograma, de cada necessidade. Nós aplicamos novamente o diagnóstico para que esse assédio ele não exista mais dentro da empresa.
E aí sim, o novo PGR, que é o PGR de 2 em 2 anos, por que não fazer em 1 ano, em 12 meses, para termos ali um PGR, olha, 12 meses atrás, no departamento de justiça nós tínhamos assédio moral, agora está 0 assédio. Boa Isso fé. respondido pelos colaboradores. Exato, Né? muito interessante. E você tem algum case, não vou dizer de sucesso, do ponto de vista preventivo e compliance. Mas você teve algum caso que nada disso foi pré-estabelecido e que teve algum ônus, algum dano? Pela sua experiência, o que você traz assim de case para nós? Mas você está falando de compliance no geral, da NR? Que NR é muito novo, né? Através do diagnóstico é feito todo o mapeamento. E isso agora vai abarcar provavelmente a NR1. Também. Sabe? Perfeito. Também. Teve algum caso assim de prevenção que não foi seguido através do seu diagnóstico e que eventualmente teve algum problema? O empresário sofreu algum dano? Tem, Cleito, tem um caso emblemático, inclusive, que veio para o escritório, porque foi o seguinte, aqui não tem... Até tem conexão com a NR1, eu vou te falar por quê. Essa empresa, ela decidiu que... Ela é uma empresa pequena, de 20 colaboradores, do setor de tecnologia, por N motivos, eu acabo atendendo, na grande maioria ali dos meus clientes, são empresas do setor de tecnologia, setor que eu gosto bastante, né? E nós sabemos que as empresas do setor de tecnologia, elas precisam ser enquadradas no SINDPD, que é o CPD. Você conhece, entende muito bem, que faz parte aí do teu nicho também, essa parte de... colocar as empresas ali justamente em enquadramento sindical correto. E aí, por algum motivo, segundo ela, até com o apoio da própria contabilidade, aí um alerta aqui que eu faço também para as empresas contratarem contabilidades sérias como a LP, sabe, contabilidades que têm ali os profissionais qualificados para orientar a empresa, porque essa empresa específica, ela teve a orientação, segundo ela, né, do seu próprio contador, que disse o seguinte: o SINDPD é um sindicato muito caro para você. Sim. Você quer, vamos tentar enquadrar num outro sindicato. E aí ele colocou, acho que um KNAI diferente, incluiu ali um KNAI de vendas, de software, e enquadrou a empresa no Sindicato do Comércio. Tá? Sindicato do Comércio são 44 horas semanais, e eles seguiram a vida por muitos anos e nada aconteceu. Como você disse, e aí? Mas a empresa tem como, me perguntou, né, mais lá na frente, tem algum risco lá na frente de ter um problema? Sim, um risco oculto. Porque por muitos anos tudo aconteceu assim, nada aconteceu com a empresa. Só que o SINDPD, o Sindicato de Tecnologia, pelo menos no estado de São Paulo, são 40 horas semanais e não 44 horas semanais. Fora os outros benefícios que é uma categoria forte e tem bons benefícios. VR mais alto, enfim, acabou de sair a convenção coletiva, aliás, não está nem pronta para assinatura, está em fase de assinatura ainda, mas já tem o ofício com a atualização das cláusulas. É realmente um sindicato que conseguiu, aí, ao longo dos anos, muitas conquistas para os colaboradores. Mas a empresa, o que aconteceu? Um trabalhador entrou com reclamação trabalhista pedindo horas extras. Uau! Né? E aí, o que ele pediu? Ele pediu as últimas 4 horas por semana, por conta da jornada, dos últimos 5 anos. Uau. A empresa, além disso, eles faziam muitas horas extras, não tinham banco de horas formalizado. Então, quando a empresa faz banco de horas, mas não tem um banco de horas formalizado, em um determinado período aí da nossa legislação, o banco de horas era obrigatoriamente, antes de 2017, da reforma trabalhista, a ser negociado com o sindicato, a empresa não tinha isso. O que aconteceu? O banco de horas foi invalidado, como se a empresa não tivesse banco de horas, as horas todas foram pagas. Fora os outros benefícios lá da convenção que a empresa não pagava. Ou seja, essa ação ficou em quase R$1 milhão para essa empresa. Eles estão pagando isso até hoje, assim, quebrou praticamente as pernas da empresa. E você abre uma jurisprudência interna, né? Porque a partir abre precedente. Abre precedente. Qualquer outro colaborador que saia pode acionar também. E é por isso, doutora, que pode existir um passivo oculto dentro das organizações. Esse é um belo exemplo, né? Por exemplo,
o enquadramento de KNAI, que parece uma coisa muito simples. Eu já vi inversão de KNAIs, doutora. Eu já peguei casos em que veio para o escritório e falei, opa, peraí, você inverteu o KNAI, você põe ele como primário para uma determinada categoria, que em tese os benefícios não são tão favoráveis aos colaboradores. No entanto, quando você pega a preponderância do faturamento, você percebe que eles estão invertidos. Exato. Então, ou seja... O próprio sindicato está fiscalizando hoje esse tema. Tá? Os sindicatos estão com força. Então, eles estão fiscalizando todas as empresas que não estão, que são de TI, olham que investigam e entram com ação direto contra a empresa para enquadramento sindical correto. Tem mais, além da reclamação trabalhista individual, tem o sindicato está com muita força, está com muito diretor, muitas pessoas indo assim, pegando muito pesado assim em relação às empresas. E doutora, você acha que, por exemplo, trazendo para o fator fluxo de caixa, a previsibilidade, por exemplo, e ganho nessa relação da prevenção trabalhista, doutora? Com certeza, né, Cleiton? Porque nesse exemplo, né, que eu trouxe aqui para você, se a empresa tivesse implementado o compliance, ela estaria na convenção coletiva correta, nós teríamos... quando nós chegamos na empresa, nós fazemos um brainstorm, né, uma reunião para entender os gargalos da empresa. Okay. A partir daí, nós montamos ali o projeto de adequação. Ou seja, nesta empresa, ela faltou políticas internas, treinamentos, o mapa de riscos para entender ali os eventuais riscos, a adequação correta da convenção coletiva. Dentro, um dos pilares do compliance trabalhista é a auditoria. Essa auditoria de folha, auditoria de departamento pessoal de RH, nós analisamos todas as documentações de todos os colaboradores e analisamos férias, período de férias, tudo. Fazemos. Por este motivo também, a auditoria ela é muito junta com a própria contabilidade da empresa. Então, nós conseguimos analisar e verificar tudo que a empresa está em não compliance, não adequada à legislação, fazemos um relatório e orientamos a empresa para que ela siga o correto. Então, se ela, a partir daí, ela tem a oportunidade, porque às vezes é por falta de conhecimento. Exato. Né? Ela tem a oportunidade de se adequar, ela pode seguir tranquila. E ela vai crescer, obviamente. Vai crescer saudável, vai ser diferencial no mercado, vai ser uma empresa desejada para se trabalhar. Nós sabemos que no setor, aliás, em vários setores, mas de tecnologia também, as empresas estão com muita dificuldade de contratar pessoas que sejam qualificadas. Então, só isso a empresa já ganha aí muito. Fora clima organizacional, fora a questão do custo, como você disse. E aí, doutora, é que também o pessoal às vezes tem uma certa objeção porque acha que é assim, não, eu vou receber um relatório gigantesco e eu não tenho condição, às vezes até financeira ou até, seja lá a razão que for, cria-se essa objeção porque, não, vou ter um relatório gigantesco e como que eu vou adequar isso? Eu penso que, e aí a doutora corrobora com isso, ou não também, mas é o que eu penso, vamos estabelecer prioridades. Perfeito. Vamos estabelecer critérios. Perfeito. Vamos estabelecer cronograma para fazer esse plano de melhoria. Essa virada, né, esse ajuste, talvez esse ano não dê para implementar tudo, vamos fazendo ao longo dos anos ou dos meses. E aí tem algo muito importante, aí dentro da matriz de risco, que aí o que a gente informa para o cliente? Este tema aqui você precisa mudar, por exemplo, na adequação da convenção coletiva, o enquadramento correto. Tá bom. Enquadramento correto é urgente. Você precisa estar enquadrada no sindicato correto. Porque, caso contrário, o risco, o dano que esse perigo traz, ele é muito alto para a empresa. Okay. Agora, tem um tema que é muito espinhoso, que inclusive está no STF, que é a questão de contratação de PJ. A pejotização. A pejotização. Aí eles me falam, doutora, mas eu não tenho condições de efetivar esse colaborador para esse determinado cargo ou até para esse setor, porque eu vou estar simplesmente na contramão do mercado. Todo o mercado, eu ouço muito isso. Tecnologia, principalmente. Tecnologia, quer ver um ramo também que eles contratam muito PJ e nem tem tanto
tanto problema assim é o setor de publicidade. E aí, o que eu vou trazer pro empresário? Você tem apetite ao risco? Beleza, contrata. Mas vamos minimamente, então, por enquanto, né? Porque nós estamos esperando o julgamento do STF. Mas, por enquanto, no cenário que nós temos hoje, por hora, se um trabalhador ele tem os requisitos do artigo 3º da CLT, ele deve ser seletizado e não PJ. Mas a empresa traz, mesmo assim, eu prefiro ter PJ. Ok, a decisão é sua, mas a empresa sabe o risco, é um risco mitigado. Doutora, né? eu até não estava aqui no nosso escopo, mas o nosso tempo aqui está super saudável, estou acompanhando aqui. Eu queria explorar um pouquinho mais esse tema da pejotização ali para o final, mas antes disso, doutora, eu penso que essa questão que você citou no final agora, eu acho que é espetacular. Porque ocorre isso no aspecto fiscal, principalmente tributário dentro das empresas. Às vezes, o empresário ele acorda com uma autuação astronômica e do qual ele não tinha essa informação. A partir do momento que você tem um diagnóstico, e ainda que eu falei com aquelas objeções que ele cria, que ele acha que tem que implementar, que ele vai gastar e tudo de curto prazo, sobretudo você saber o que tem de risco e você ir minimizando conforme as prioridades, é pior do que você não saber e acordar ali com algo que possa comprometer o seu projeto e às vezes é de vida. Isso é uma pena. Isso é uma pena porque as empresas não sabem. E assim, para mim tem vindo empresas pequenas do setor de tecnologia, por exemplo, com débitos gigantescos de sindicato, pedindo contribuição assistencial, multas e tudo mais. Mas as empresas falam, olha, mas eu nem sabia, não sabia nem que eu tinha que seguir tudo isso da CLT, da CCT. De verdade, eu ouço isso de empresa de tecnologia que está há 40 anos no mercado. Caramba. Então, a partir do momento que ela para conversar com um advogado de compliance trabalhista e um advogado consultivo que trabalhe com a prevenção, que olhe para esse lado, ele vai apresentar ali, como eu te disse, fazemos a auditoria e nós temos o relatório. Não dá para implementar tudo, vamos implementar o que é urgente. O que não é, você faz um provisionamento. Ou você sabe que tem esse risco, você tá afim, você suporta esse risco? Ah, suporto. Maravilha. O problema é quando ele não tem a noção e chega uma autuação, chega uma fiscalização e chega, às vezes, até uma investigação do Ministério Público por algo grave, enfim, que é muito mais sério. E do ponto de vista da reputação e imagem, não preciso nem dizer os ganhos que tem aspas secundário, que ao meu ver é direto, né, doutora? Claro. Primeiro que ela se destaca no mercado, né? Segundo que ela vai, como disse, ela vai ser uma empresa desejada para se trabalhar. Os clientes, muitas empresas grandes que compram de empresas menores, por exemplo, hoje ela já exige as políticas de LGPD e assim, não adianta pegar políticas de LGPD, de sistema, de ChatGPT, porque isso cai lá no cliente, eles têm mecanismos, software para descobrir que as políticas foram montadas pelo ChatGPT, então não funciona. Então, assim, empresas grandes que contratam às vezes de uma pequenininha que faz um serviço, um suporte ou até mesmo faz parafuso. Eu exijo que ela tenha código de ética, que ela tenha canal de denúncias, por exemplo, que ela tenha, como eu falei, que ela seja realmente adequada à LGPD e não apenas à política, ou que tenha no site que ela tem LGPD. E isso vai fazer um diferencial, não só para ela participar, por exemplo, de uma concorrência com o governo, de uma licitação, mas empresas privadas também hoje têm exigido cada vez mais. Nós vimos os escândalos aí que aconteceram com vinícolas e por aí vai, em restaurantes, empresas que foram condenadas por trabalho escravo. Não era a empresa final que estava colocando os trabalhadores ali na situação análoga à de escravos. Eram as empresas terceirizadas. E qual é o ponto da empresa? O compliance deveria ter feito a due diligence dessas terceirizadas. Uau! Nossa! Ter transporte, por aí vai. Doutora, então assim, nós estamos falando que é um diagnóstico muito completo. Nós estamos falando de uma área de atuação.
Porque quando se fala em relação trabalhista, pensa que é só uma ação judicial. Não, é um compliance todo. E aí o meu compliance, ele se encontra com a governança corporativa da empresa, ele se encontra com o compliance tributário, que aí é o profissional o advogado tributário que faz o compliance. No escritório mesmo eu tenho lá parceria com 2 grandes nomes, que um advogado do societário, o advogado do tributário. Tudo isso para nós olharmos para uma visão 360 para a empresa, para deixá-la segura. E eu acho que também você, aspas, terceirizar essa dinâmica, todo esse entendimento, tirar essa responsabilidade dos sócios, porque às vezes ele entende, ele já sabe que o KNAI está errado. Ele já sabe que ele, de alguma forma, ele jogou para secundário, para se... Tentou fazer uma manobra, né? Às vezes, não estou falando todas, né? Como entendo. o case da doutora, eu imagino que ele não ele tinha conhecimento, enfim, não vamos entrar no aspecto. Mas o fato é, quando você tem uma profissional para lidar com essas questões e você tirar a pessoalidade dos sócios, eu acho que é fundamental também. Com certeza. É sobrecarga, é conhecimento técnico, porque a gente às vezes vai delegando dentro da organização para não ter custo, doutora. E eu acho que quando você tem uma pessoa, fica imparcial, fica profissional, e aí só tem ganho, ao meu ver. Né? E a empresa sai é uma visão de negócios muito maior, né? Porque, veja, quando a empresa ela começa a crescer e aí ela não tem problema, obviamente, não tem como, ela vai acabar crescendo. Ela precisa realmente ali, não tem, na governança corporativa nós temos todo um apoio da pessoa que está fazendo, olhando para isso, para trazer ali para a empresa o conselheiro, né, digamos, que vai trazer ali a decisão final. Claro, quem vai decidir talvez sejam os conselheiros, talvez seja um sócio, é uma empresa menor que ainda não tem um conselho, e não é só SA que precisa de conselheiro, obviamente, mas para ajudar nas decisões estratégicas da empresa. Né? Então, isso é muito bacana, porque foi como você disse, tira da responsabilidade do sócio. Digamos que nós temos 3 sócios, uma empresa de 10 sócios. Eu tenho um cliente que é pequeno e ele tem 8 sócios. Uau. Em tecnologia também. Então, assim, o sócio majoritário, ele fica muito, muito preocupado na tomada de decisão, na transparência ali com os sócios, para que essa sociedade se perdure, que o negócio cresça. Então, ali, olhando para a governança corporativa, é essencial. Em termos de valuation... Ele está de braço dado com o compliance. Né? Exato. E em termos de valuation, também não preciso dizer, né? Uma empresa que ela vai, principalmente as startups, são empresas que, em tese, são criadas para depois serem, pelo menos as experiências maiores que a gente teve, foi empresa que é criada e depois a ideia é ser vendida. Ser vendido ou para receber também aporte, né? De investidor. Exato. Não, tem due diligence. Exato. No nascimento, eu não preciso nem dizer que o seu trabalho aqui é formidável, né? A parte de due diligence trabalhista é essencial. Exato. E obviamente que não sou eu que faço. Nós temos uma equipe para fazer, por exemplo, a parte só. Tem empresas que nos contratam só para due diligence. Então eu tenho um profissional de folha, um profissional de ponto, um profissional. O tributário aí é a parte tributária, mas sim, só na parte trabalhista nós temos uma equipe para fazer essa due diligence e essa análise documental. E aí apresentar o relatório para a empresa. Eu tenho cliente que deixou de comprar uma empresa de tecnologia por conta da due diligence. Quando chegou a due diligence, eles estavam, assim, o negócio estava quase fechado, quase assinado. Eles falaram, não, nós não vamos comprar realmente porque não dá. Através da due diligence, eles conseguiram ver que seria um problema. Então, a due diligence é essencial para a venda da empresa. Exato. Aliás, então, quem vai fazer investimentos, quem pensa em vender sua empresa, eu acho que o ponto central aqui é você ter justamente essa análise, esse diagnóstico aí, porque ela pode valer muito mais ou não, né? Depende para quem vai fazer aporte. Pode descontar isso no preço, pode ver o tamanho do risco. Conseguir negociar, né? Exato. Doutora, não estava no escopo, mas aproveitar aqui todo o seu conhecimento e atualização, que a doutora é muito constante aí nessas novas atualizações. Eu vi que o STF recentemente ele suspendeu todos os julgamentos, né, a respeito da pejotização. Sim. Dá
faz uma análise geral de como que... Porque até então, eu acho que, salvo engano, a gente chegou a gravar sobre isso com a doutora. Acho que há uns e acho que tinha 3 anos três já, anos, né, se eu não estou Cleiton? enganado, doutora, nós tínhamos falado de uma questão de uma arquiteta que pediu vínculo, ela tinha sido desligada, foi recontratada, e ali a decisão, salvo engano, era favorável ao contribuinte, ou seja, à empresa, no sentido de que, pelo fato dela ter uma... E até, ao meu ver, tem sentido, pelo fato dela ter ali uma profissão regulamentada, para ela ter estudo, então ela tinha condição ali de, vou fazer a adesão a esse modelo, ou não, ela poderia ter negado e para uma empresa, né, que pudesse ali, em tese, contratar no regime que mais beneficiaria ela. Então ali, salvo engano, a decisão era favorável ao contribuinte. Como é que está? E qual a sua opinião acerca do tema? Perfeito. Bom, a minha opinião jurídica sempre é pautada na legislação e na jurisprudência. Então, na minha opinião em relação à pejotização, é o seguinte: se o profissional ele tem todos os requisitos da CLT, fica difícil a empresa dizer que aquele profissional ele não é CLT, por mais que ela queira. Tá? Agora, a discussão que está no STF vai além. Por quê? O STF, ele está tendente, e aí eu vou te falar por quê, né? Eu acredito, a julgar pela favorável à pejotização. O que é favorável à pejotização? Bom, primeiro, que as pessoas, os autônomos, o profissional liberal, ele pode sim, se ela quiser, fazer um contrato de prestação de serviços para uma empresa, abrir uma empresa e prestar serviço através do CNPJ dele, ele pessoa física. Okay. Na verdade, ele abre um CNPJ, mas ele, pessoal, por mais que ele não tenha empregados. Ok. Né? Agora, o ponto principal é esse prestador de serviços, primeiro, ele precisa ter um bom contrato. Eu vejo e muito por aí contrato de prestação de serviço onde a empresa concede vale-refeição da empresa, concede benefícios da empresa, plano de saúde. Tá. Aí fica difícil, porque a empresa precisa separar. E tem como. No caso dessa arquitetos é muito comum, nós vemos isso. E até mesmo profissional de empresa de tecnologia. A gente consegue trazer essa autonomia, mas tem que ser feito um estudo. Tá? Então, assim, primeiro é o contrato, mas o contrato por si só não resolve a questão, porque Exato. É todo um conjunto. Então, de novo, se estiverem presentes os requisitos do artigo 3º da CLT nesta relação, fatalmente isso será que aí é carga horária, né, doutora? Aí é hierarquia. É a pessoalidade, a mesma pessoa prestando serviços. A onerosidade, todos os meses tem aquele valor debitado em conta. Carga horária, exatamente. A frequência, né? Me fugiu a palavra agora, mas o colaborador que todos os dias... Habitualidade, obrigada. Me fugiu a palavra da habitualidade. E o principal, a subordinação jurídica. É aí que tentamos tirar essa questão dos requisitos. É nessa figura que nós tentamos mudar e tirar ele do CLT e conseguir afirmar que realmente é um PJ. Entendi. Então, a empresa ela precisa saber como tratar esse PJ. Não adianta ela contratar um profissional e tratá-lo como empregado, ou seja, exige meta, exige horário de entrada e de saída. Não, é possível contratar PJ. Porém, a empresa precisa pedir o quê? A entrega do trabalho. Exato. Né? Uhum. O resultado. O foco seria resultado. Talvez essa seja a palavra. Exatamente. Que é justo. E o que está sendo discutido no STF é isso, é autonomia, porque assim, existem realmente trabalhadores que preferem esse modelo. É verdade. Então a empresa quer, o profissional quer, as relações de trabalho hoje mudaram, se modernizaram, os trabalhadores querem essa liberdade. Certo. Então esse é um ponto. O STF vai julgar o quê? Se essas ações, quando tiverem essa questão, elas vão ser discutidas ainda na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum. Tá bom. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é se sim, realmente
todas as ações que versavam, as contas que estavam na justiça, que estavam versando sobre pejotização, o contrato de autônomos, os processos foram suspensos, e aí nós vamos entender quem que vai julgar e como vai ser julgado. A minha opinião, pelo que está vindo por aí, eu acredito que o STF vai julgar pela decisão favorável à pejotização. Por quê? A PGR já deu um parecer favorável. Você deve ter visto, acredito, né? Então, nossa, aí doutor, já está ali, né? Fortes indícios do que vem por aí. Olha, pessoal, estamos quase 50 minutos aqui, a hora voou. Bom. Eu acho que foi uma aula aqui de trabalho preventivo, de compliance, para você minimizar todos os seus riscos. Falamos de case, falamos de problemas, mas também de possibilidades, de oportunidades, né, doutora. Sim. E para fechar com chave de ouro, e é legal, porque foi a cerejinha do bolo, ao meu ver, completou o nosso conteúdo aqui, foi essa questão da pejotização, porque é uma dor que muitos empresários aí estão aguardando essa decisão. Mas devemos lembrar a questão aqui que foi suscitada pela doutora. A questão aí dos contratos, de fazer análise, de colocar um viés mais de resultado. Então, tomem cuidado. A decisão por si só, ela baliza, mas ela não resolve, né, doutora? Então tem que tomar muito cuidado. Claro. Doutora, então, caminhando para linhas finais aqui, já de antemão gostaria de agradecer, mas antes disso, doutora, fala um pouquinho dos seus projetos, como está o status quo, quais as empresas aí que a doutora tem buscado como referência aí para suas tratativas. Conta um pouquinho para nós, fala sobre suas redes. Perfeito. O palco é seu, doutora, aqui. Obrigada, Cleiton. Então, Cleiton, no escritório, nós atuamos, assim, com qualquer ramo de empresas, mas acabam, por conta da nossa expertise, pela experiência de anos, acabamos atendendo predominantemente mais empresas de tecnologia. Então, hoje, eu tenho ajudado muito as empresas de tecnologia, principalmente, defender essas pequenas que estão com problemas sindicais, com débitos com o sindicato. Então, nós fazemos uma análise, nós negociamos com o sindicato. Isso é muito importante, porque o pequeno o sindicato chega cobrando ali uma multa de, sei lá, uma planilha gigante de débitos de anos, e aí ele pensa o seguinte: bom, isso é devido, eu vou negociar, vou parcelar e vou pagar, e vai ficar mais caro se eu contratar um advogado para fazer essa negociação. E não é. Então, aí a nossa parte, o setor de relações sindicais, nós temos toda uma equipe técnica que nós negociamos com o sindicato. Nós somos próximos ao sindicato, SindPD, São Paulo, Rio de Janeiro, na verdade, todos os sindicatos de tecnologia a nível Brasil. Então, nós conseguimos fazer essa negociação e ajudar as empresas nesse sentido. Segundo ponto é o compliance trabalhista, como nós dissemos aqui, porque compliance trabalhista é prevenção, e com prevenção a empresa realmente ganha. Além disso, eu vou além. Empresas grandes que têm já um passivo, que têm lá os seus escritórios que tocam todo o contencioso, quando ela faz o compliance trabalhista, ou seja, implementa um canal de denúncia correto, adequado, forte, implementam as políticas necessárias de compliance, quando vem uma reclamação trabalhista, nós conseguimos subsidiar o escritório que vai fazer a defesa. Então, a chance dela ganhar esse processo é enorme. Então, nós trabalhamos em parceria com os escritórios grandes que atendem grandes empresas, subsidiando e fortalecendo aí a parte do compliance. Então, o escritório também está à disposição nesse sentido. E agora, a novidade, né, que está aí muito latente é realmente a adequação NR1. Por quê? A partir de 26 de maio, agora, ou seja, um mês e pouquinho, o Ministério do Trabalho e Emprego ele vai começar a autuar e fiscalizar as empresas. E sim, ele abriu concurso, está contratando muitos auditores para ajudar nessa fiscalização, porque é aquilo, né, que nós conversamos no início, a conta para a Previdência ela está alta, então eles resolveram atualizar a NR1 para que as empresas se adequem e isso minimize
além de pensar na saúde das pessoas, dos trabalhadores. Então, nós fazemos toda essa adequação. Então, eu tenho feito workshops, palestra, então, assim, nós estamos à disposição para uma conversa, para explicar o que é essa exigência da NR1. Nosso escritório está preparado também para fazer workshops dentro da sua empresa ou para grupos de empresas, para clínicas de medicina e segurança do trabalho. Eu tenho feito parceria com clínicas, porque eles têm a parte técnica, né? Exato. E nós temos a parte da visão do compliance, então nós oferecemos esse trabalho multidisciplinar. E minhas redes, Cleiton, assim, eu tenho feito bastante conteúdo no LinkedIn, especificamente, explicando de uma forma muito mais técnica esses avanços, essas atualizações. E no meu Instagram, que é @KatiaBinotti_advogada, e no TikTok também, porque é diferente do que algumas pessoas pensam que TikTok é uma rede ali de brincadeiras. Não, é uma rede séria, é uma rede de ensino, inclusive. Então, eu tenho conteúdos sérios, tanto no Instagram, quanto nessa rede também. Poxa, que bacana. Aproveitando a dica do TikTok, né? A gente acaba de fechar com uma agência especialista que também vai abarcar o TikTok, porque até então era uma coisa que eu particularmente via como... É um algoritmo, né? É um algoritmo. Poxa, doutora, parabéns. Que aula aqui. Obrigado Imagina. pela sua presença, gratidão mais uma vez pelo seu ativo, maior ativo que é o seu tempo. Eu vou levar esse conteúdo aqui para a nossa carteira de cliente. Eles precisam ouvir mais, sobretudo separar o que é trabalhista, parte jurídica, o que é contabilidade, parte departamento pessoal. Eu acho que isso também vai agregar bastante a prevenção e, sobretudo, agora a implementação da NR1, porque pelo que eu acompanho, doutora, os empresários não estão dando a devida importância. Então, foi muito importante o seu conteúdo. Então, obrigada. Gratidão mais uma vez. A você, aos nossos espectadores aí. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, né? Glória a Deus aí, o nosso canal tem crescido exponencialmente. Você que nos acompanha aqui, isso só é possível com a sua audiência. E o mais importante também, pessoal, aliás... deixa de ter preguiça nesse ponto que eu vou falar, que para mim é a parte mais complicada do conteúdo. Lembrar que você precisa dar o seu like. Com certeza. Precisa colocar aí para despertar o seu sininho aí nos próximos conteúdos, sempre aqui um conteúdo de valor com vários especialistas. O histórico aí do nosso canal tá aí para vocês validarem isso. Então faça sua pergunta, o seu comentário e compartilha com quem de direito ainda que não tá realmente preocupado ou não está ali tomando o cuidado aí com essas novas implementações. Então, mais uma vez, doutora, obrigado a você e até o próximo conteúdo. Imagina, eu que agradeço, Cleiton. Sucesso. Para nós.